Agora eu tenho o prazer de chamar para a nossa conversa o nosso colunista do UOL, Zé Paulo Kupfer. Zé Paulo, que bom tê-lo com a gente nessa sexta-feira, semana super cheia. Eu deixei para o Zé Paulo trazer o principal dado da agenda, que vai sair daqui a pouquinho às 9 da manhã, portanto o mercado aberto infelizmente já terá se encerrado, mas é o IPCA, a inflação, que é a inflação oficial do país, que é o que o Banco Central olha para definir a taxa de juros no pós-Copom. Então, Zé Paulo, já quero te fazer a pergunta completa. O que você achou do comunicado do Copom? Tem uma coluna sobre isso no UOL, quem quiser entender mais o raciocínio, a análise do Zé Paulo pode entrar lá. E também tem as expectativas para o IPCA, né, meu querido? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Amanda. Bom dia para os seus telespectadores, todo mundo que está ouvindo e vendo. É um prazer estar aqui com você. Sobre o Copom, o que eu achei foi o seguinte, foi um comunicado sincero. O Copom diz, olha, com essa confusão criada pelo presidente americano Trump, a gente não consegue saber, por enquanto, se essa política econômica dele, essa política de tarifas, especialmente com essas idas e vindas, essa coisa errática, se isso vai ser bom para controlar a inflação ou, se o contrário, isso vai produzir inflação. Então, como a gente não sabe, a gente vai ficar aberto para o que deve até junho. Mas passou outras indicações e a leitura que pode ser feita mais de consenso é que ou terminou a alta, o ciclo de alta da taxa Selic, da taxa básica de juros, ou vai ter ainda uma última gota residual do 0,25, como você falou aí no comecinho do programa, para encerrar a coisa em 15%. A outra sinalização que o Copom passou, é que não vai começar a cortar os juros tão cedo como muitos do mercado estavam começando a acreditar. Possivelmente pela mensagem deste comunicado, que foi um comunicado interessante, ele estava mais cheio de termos do coponês, que é aquela língua específica para iniciados, né, do Copom, estava lotado desse troço, manter vigilância, cautela adicional, enfim, que o ciclo de corte vai demorar um pouco mais, talvez só em 2026. 2026 é um ano eleitoral, né? Então, e Zé Paulo, e o IPCA, rapidamente, assim, o que você tem aí das previsões que a gente... Porque o Copom, óbvio, não esse IPCA especificamente... As melhores projeções que eu tenho para o IPCA, que vai sair agora, às 9 horas, é de uma alta abaixo de 0,5%, né? Mas em 12 meses, que é o que a gente precisa olhar mais de perto, a inflação vai subir, vai chegar perto de 5,5%, que é o nível em que deve permanecer até o fim do ano, né? Um detalhe é o seguinte, 2 detalhes. Primeiro, alimentos, esse negócio sensível, continuará em alta, perto de 1%, vai levar o índice de alimentos no domicílio em 12 meses para quase 8%. Em agosto, se prevê que vai chegar em 10% de alta em 12 meses, negócio pesado. Mas em maio, junho e talvez julho, a inflação vai dar uma derrubada. Vai cair para menos de 0,2%. Vai ficar lá baixinha. É uma coisa que acontece normalmente nesse período. Então, não é para se ficar muito animado, mas também é o seguinte, a inflação está nessa faixa mais alta, está meio sob controle. É isso. Zé Paulo, eu vou chamar para a nossa conversa, até para a gente ampliar, e você continua com a gente, óbvio, para a gente repercutir agora o acordo dos Estados Unidos, o acordo comercial dos Estados Unidos com o Reino Unido. Entendemos os meandros desse acordo. Para isso, tenho
o prazer de chamar para a nossa roda de conversa Otaviano Canuto, que é ex-vice-presidente do Banco Mundial e atualmente membro sênior do Policy Center for the New South, né, para o New Sul, que nome bonito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Otaviano, pela sua participação. Otaviano e Zé Paulo são velhos conhecidos, então está tudo em casa. Otaviano, quero começar te perguntando, depois eu passo para o Zé Paulo, o que denota esse primeiro acordo comercial fechado entre Estados Unidos e Reino Unido? Era um acordo meio óbvio? Ele estabelece de alguma forma um precedente, uma sinalização para o que está por vir, né, para os próximos acordos que os americanos podem fechar com outros países? Você viu algum avanço significativo ou não? É um prazer estar com vocês dois aqui, grande Zé Paulo, Amanda. Eu creio que o resultado final desse acordo é algo do tipo: espere que qualquer acordo terá tarifas sobre o de acesso ao mercado americano maiores do que aquelas que estavam antes. As reações de mercado que você muito bem retratou, elas refletem apenas assim a maior possibilidade de que aquele cenário desastroso, quando do dia do lançamento das tarifas recíprocas, que não tem nada de recíprocas, mas eram todas definidas a partir do saldo comercial dos países com os Estados Unidos, aquele foi um cenário tão extremo que deu naquelas reações que vinham, as reações desabando, alguns dias depois até a saída de capital de títulos de tesouro e assim por diante. Pois bem, então o suspiro de alívio do mercado foi apenas pelo prenúncio de que pode-se sair daquele cenário de estresse. Mas, mesmo assim, o fato a observar é o seguinte: o Reino Unido se livrou da tarifa sobre ferro e aço, né, sobre aço, conseguiu ter a de automóveis mantida lá embaixo nos 10%, então, esse é o lado positivo, né? Mas os 10% continuam lá, ou seja, as tarifas enfrentadas pelo Reino Unido são bem mais altas do que aquelas que vigoravam antes, né? E olha que o Reino Unido não é um país de tarifa elevada e muito menos tinha saldo comercial, tanto é que estava lá nos 10% de baixo, né? E o próprio Trump deu prenúncios ontem de que os demais países, os países que têm saldos elevados, que sofreram tarifas recíprocas bem mais altas, não podem ter expectativa de que vão ter tarifas tão baixas quanto os 10%. Né? Achei interessante o primeiro-ministro ser perguntado ontem, né, sobre, escuta, mas o primeiro-ministro do Reino Unido, as tarifas agora são mais altas do que o que eram no começo do ano, né? Com os 10%. Aí ele responde, mas estamos melhores do que ontem. Melhores do que como estava a coisa antes do acordo, né? Eu acho então, esse é um prenúncio. Diga, pode concluir, Otaviano. É um prenúncio de que, no frigir dos ovos, os acordos que virão, que tomarão tempo, esse do Reino Unido já é uma coisa que reflete uma conversa já pré-existente. Mas as tarifas americanas, as tarifas do Trump ficarão, no final desse processo, bem mais altas do que aquelas que eram no começo do Trump. Eu acho que isso é interessante, né? Até estava vendo aqui que a tarifa média americana é de 2,4%. Se a gente está falando num novo normal de piso de 10%, significa que as tarifas americanas vão quadruplicar. Obviamente, isso terá um efeito imenso. Agora, o Zé Paulo faz a próxima pergunta. Zé, vai lá. Bom, é o seguinte, eu acho que a análise do Otaviano é perfeita. Eu li ontem, por exemplo, o Paul Krugman, que é um especialista em comércio exterior, ele ganhou o prêmio Nobel dele lá atrás por causa disso. É um crítico violento do Trump, também tem que dar um desconto, mas ele diz exatamente isso que o Otaviano falou. Esse negócio aí é um acordo de referência, conceitual, é fumaça, é ilusão. E
o que vai vir para frente, continuamos sem saber. Os mercados se apegam a qualquer coisinha nesse momento para dar um fôlego, mas depois eles não se sustentam. Então, isso que aconteceu é como o Otaviano descreveu. O que eu queria perguntar para o Otaviano é uma coisa que nem com bola de cristal, nem um profeta saberia dizer. Como é que ele acha que vai funcionar com a China? Como é que ele acha que vai terminar essa negociação que está começando, aparentemente começando, não sabe nem se vai prosseguir, não sei o quê, na Suíça com os chineses? Porque isso é o que é fundamental nessa questão dessa política meio amalucada do presidente americano. Como é que você acha que vai ter um acordo realmente importante para a economia global, para o comércio internacional, Otaviano? Tá. Como a gente viu no primeiro mandato do Trump, é bem possível que algum acordo seja alcançado. Isso, no primeiro governo Trump, e a situação era menos complexa, tomou um ano, né? Esse negócio aí não pode ser tomado aí de barato, não. Agora, é provável que o resultado final não será tarifas com 3 dígitos, né? Porque a situação atual, como bem disse o Scott Bessent, numa palestra aqui em Washington, há 2 semanas atrás, durante a reunião de primavera, é insustentável, né? 145%, 125% do outro lado. É fato que provavelmente vai se ter uma queda brutal de tarifas, mas não vai ser como na Inglaterra, porque tem um lado importante, que é o lado protecionista, né? Tem 2 alas no governo Trump, né? Um é o que o mercado torce, todo mundo torce para que seja que prevaleça, que é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, né? Esse que foi, e que o mercado, todo mundo em calma até o dia 2 de abril, achando que ele é que era a referência-chave. É o cara que falava o tempo inteiro que as tarifas eram transacionais, eram para negociação, etc. E tem os outros, o Lutnick e o Peter Navarro, né, e a outra turma. Ali não, ali é proteção. O Peter Navarro tem um livro publicado no começo em 2012, cujo título é Morte pela China. Aquela malta ali quer realmente, se pudesse, iria descasar completamente a economia americana da economia chinesa, né? E o fato é que quando vieram lá as tarifas recíprocas, aí o medo foi, puxa, não é Bessent, são Navarro e Lutnick, etc. e tal. Aí, desespero. Aí depois, quando a coisa atingiu o mercado de títulos, aí o Bessent vai à Casa Branca e o Trump anuncia a postergação por 90 dias, aí o mercado alivia, assim como aliviou agora com o acordo com o Reino Unido. Mas, na verdade, continua lá a coisa protecionista. Então, o acordo com a China, supondo-se que seja alcançado, ele vai incluir não as tarifas monstruosas de agora, mas serão bem mais altas do que o resto, né? E a China está antevendo isso, olha, desde o primeiro mandato do Trump, que os chineses se dão conta de que a facilidade de acesso ao mercado americano mudaria, e eles vêm reduzindo, inclusive, a presença no mercado norte-americano. Fizeram desvios, né, via conectores, pegaram as partes finais de cadeias de valor, quando possível, e botaram em outros países, no Vietnã, no México, na Malásia. Agora estão fazendo isso também na Hungria, em Polônia, parte da Europa. E de lá eles tentam chegar em outros mercados, inclusive nos Estados Unidos. Mas ninguém tem a expectativa de que vai ser tudo como era antes, né? Então, o resultado final é realmente uma elevação de tarifas.
Otaviano, uma última pergunta, porque a gente só tem 1 minuto e meio, infelizmente, esse programa passa muito rápido. Mas até nessa palestra do Scott Bessent, na reunião de primavera do FMI, ele fala que precisa haver um reequilíbrio desse jogo comercial, porque hoje você tem a China como grande produtor, grande indústria do mundo, que exporta e que baseia o seu crescimento nas exportações, e você tem esse acesso ao maior mercado consumidor, que é os Estados Unidos, que se sentem prejudicados por ter um déficit comercial gigantesco. Isso acrescenta a dívida pública deles também, que é enorme. Eles precisam fazer esse ajuste fiscal, um pouco como a gente aqui, mas com uma vantagem, obviamente. Isso é verdade? Assim, ele tem razão quando ele quer corrigir, reequilibrar o fluxo de cadeias, reequilibrar o comércio mundial? Olha, é verdade que a gente tem na economia global esse desequilíbrio básico. Os chineses não fizeram exatamente aquilo. Eu, em 2011, quando era vice-presidente do banco, fui ao Hall of People em Beijing para dar uma mensagem, na época do Banco Mundial, quanto a China precisar depender menos de exportações e aumentar mais, fazer o que tinha que fazer para o consumo doméstico ser mais uma fonte de crescimento, né? O presidente Hu Jintao, do meu lado direito, concordou comigo. É claro que ele tinha lido o meu discurso antes. Mas, na prática, nesses anos todinhos, a China fez pouco para mudar esse modelo. E aí, o Xi Jinping resolveu continuar com esse modelo e, particularmente agora, na linha de exportação de produtos de alta tecnologia, de energia limpa, etc. e tal. Pois bem, e do outro lado, o déficit em conta corrente dos Estados Unidos, de fato, cresceu explosivamente. O problema é que essa expansão do déficit em conta corrente dos Estados Unidos não é por conta de práticas comerciais desleais de outras partes. Diz respeito principalmente a um déficit público que cresce, a uma demanda, a uma atratividade brutal dos Estados Unidos, pelo menos até aqui, em relação a outras partes do mundo. Todo mundo tem inveja da excepcionalidade dos mercados acionistas, das empresas americanas e etc. e tal. Então, via tarifa, não vai ser assim que o desequilíbrio do Bessent vai ser consertado, né? Esse é o ponto. Tem um dever de casa dos Estados Unidos, assim como tem um dever de casa da China. É isso, e tem o dever de casa do Brasil, né? Quer dizer, o ajuste fiscal tem que ser feito de outra forma, não é só pelo déficit comercial, né? Nem com as tarifas, né, que o Trump falou, vai ganhar 6 bilhões de dólares do Reino Unido, as tarifas vão trazer bilhões, trilhões de dólares, vamos cortar impostos, acho que vai ser um pouco mais complexo que isso. Otaviano, muitíssimo obrigado pela sua participação. Zé Paulo, como sempre, ótimo contar com a sua presença aqui também no Mercado Aberto. Voltem outras vezes.